Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como não tivemos aula no dia 26, em virtude daquela confusão toda da greve dos caminhoneiros, falta de combustível, e também não tivemos aula nesse último sábado, dia 2, em virtude do feriado, nós ficamos um longo período aí sem conteúdo. Então, para não deixá-los sem conteúdo, eu resolvi gravar esse vídeo. Era inclusive para mim ter enviado antes para vocês, mas nessa louca correria toda, para vocês não ficarem sem conteúdo nesse tempo todo, ok? Na aula passada, nós vimos a primeira parte do planejamento financeiro para se constituir um pequeno negócio. Dentro dessa aula, a gente viu conteúdo sobre a formação de preço. E aí fica a grande pergunta: como é que eu formo o meu preço? Seja de um produto ou de um serviço que eu vou prestar. Como que eu faço, como que eu constituo o preço desse produto ou desse serviço? E é preciso a gente fazer duas análises. A primeira análise é a análise de mercado e a segunda análise é a análise de custos. Essa primeira análise de mercado ela é muito mais simples, ela é muito mais fácil. O que é? Eu vou lá no meu fornecedor e vejo que preço que ele está praticando sobre o mesmo produto ou o mesmo serviço que eu estou oferecendo. Em cima daquele preço que o mercado está praticando daquilo que eu também vou oferecer, eu parto dessa base aí. Agora, a segunda análise é a análise de custos. Quais são os meus custos que eu vou ter para me poder praticar esse preço e competir com o mercado? Vamos utilizar o mesmo exemplo que a gente utilizou na aula anterior, a caneta. Vamos supor que o meu concorrente está vendendo a caneta a R$2. O mercado oferece a caneta a R$2, ou seja, eu vou partir do princípio de que eu também vou oferecer a R$2. Agora eu vou para a segunda análise, que é a análise de custos. Será que os meus custos suportam esse preço de R$2? Vamos à prática. O meu fornecedor de caneta, ele fornece a caneta a R$1. Mas existe frete para ele entregar para mim? Se ele não tem frete, eu preciso arcar com esse transporte de ir até buscar. Mas vamos partir do exemplo de que o meu fornecedor tem o frete. Ele me cobra R$50 para entregar as canetas para mim, independente da quantidade de canetas. Vamos supor que eu compre 50 canetas. Se eu comprar 50 canetas, eu vou ter um custo de frete de R$50. Eu dividindo esse frete pela quantidade de canetas que eu comprei, vai dar R$1 por caneta. Ou seja, cada caneta entregue me custa R$1 de frete. Se eu já paguei R$1 na compra dessa caneta, essa caneta me custou R$2. O custo de aquisição dessa caneta foi R$2. Se o meu custo de aquisição foi R$2 e eu for vendê-la por R$2, eu não vou ter lucro nenhum. Meu lucro vai ser zero. Ou seja, a primeira análise que eu fiz de mercado não vai ser compatível com os meus custos, porque os meus custos já são R$2. Então, além da análise de mercado que eu preciso fazer, eu também preciso olhar para os meus custos. Isso é importante para todos os tipos de gastos. É importante que você liste tudo. Se você usa energia elétrica, se você utiliza água, se você tem um colaborador que te ajuda, o salário desse colaborador, se você tem parcerias, comissões de vendedores, todos os gastos do seu negócio, eles precisam ser incluídos no seu custo de preço, na sua formação de preço. E quando eu digo todos os gastos, é todos os gastos mesmo, os mínimos detalhes. Tudo você precisa listar e incluir esse custo individualmente no seu produto ou no serviço que você for prestar. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a essa formação de preço, me procurem, me mande um WhatsApp, me mande um e-mail ou anote a dúvida e na próxima aula a gente esclarece essas dúvidas. Esse foi um vídeo rápido, somente para a gente reforçar essa questão da formação de preço, para que vocês não fiquem sem conteúdo nesse longo período aí. Agora, nesse próximo sábado, dia 9 de junho, nós teremos a nossa aula normalmente. Então, dia 9 de junho, sábado agora, retornaremos às nossas atividades normais de aulas. Às 9 horas da manhã, inicia a nossa aula normal. Conto com a presença de vocês, tenham uma ótima semana e até sábado, pessoal.
Abraço!